Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Especial. Hoje nós estamos iniciando a etapa 2 da nossa disciplina. E eu quero começar dizendo que eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da prova da etapa anterior e que tenham conseguido se sair bem. Cada avaliação é também uma oportunidade de percebermos o quanto nós avançamos em nosso processo formativo, o quanto nós aprendemos e também aquilo que ainda precisamos retomar e aprofundar. Então, agora nós entramos em uma nova etapa do nosso percurso, mas continuamos articulando conhecimentos já estudados com novas discussões, sempre pensando a educação inclusiva de forma crítica, pedagógica e, sobretudo, comprometida com o direito de aprendizagem. Na aula de hoje, então, nós vamos discutir o tema apoio aos alunos com diferentes necessidades especiais, refletindo como a escola e o professor podem organizar práticas pedagógicas que reconheçam a diversidade dos estudantes e promovam o acesso, a participação, o desenvolvimento e a aprendizagem desses estudantes. Então, nessa aula, nós vamos discutir um tema central para a prática pedagógica inclusiva, né? Que é o apoio aos alunos com diferentes necessidades especiais. Falar de apoio pedagógico exige, antes de tudo, romper com visões simplificadas e homogêneas sobre o processo de ensino. Nem todos os estudantes aprendem da mesma forma, no mesmo tempo ou pelos mesmos caminhos. E é justamente por isso que a educação inclusiva ela exige sensibilidade pedagógica, conhecimento teórico e a capacidade de planejar estratégias diversificadas. Então, ao tratar deste tema, nós não estamos falando, perdão, ao tratar desse tema, nós estamos falando de estudantes com deficiência, transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem e outras necessidades específicas que demandam ali mediações adequadas. Isso significa compreender que o trabalho docente não pode ser baseado em um modelo único de aluno idealizado, né? Mas precisa considerar a diversidade real presente na sala de aula. Então, ao longo da aula, nós vamos refletir sobre as necessidades educacionais específicas, sobre estratégias de apoio para diferentes perfis de estudantes, sobre barreiras à aprendizagem, sobre o desenho universal para a aprendizagem, sobre a mediação pedagógica, a autonomia e a avaliação inclusiva. Ou seja, será uma aula muito importante, porque ela articula, mais uma vez, teoria, prática e intencionalidade pedagógica. Partindo aqui para os nossos objetivos, o primeiro objetivo é compreender as diferentes necessidades educacionais específicas no contexto da educação inclusiva. Isso é importante porque o trabalho pedagógico começa pelo conhecimento do estudante real,
concreto, situado ali com singularidades, as potencialidades e os desafios. Nós também vamos analisar as barreiras à aprendizagem e à participação a partir do modelo social da deficiência. Então, esse ponto ele é muito relevante, porque ele desloca o olhar da ideia de déficit exclusivamente, ali numa perspectiva dele exclusivamente individual, e ele nos ajuda a perceber que muitos obstáculos estão no contexto escolar, nas metodologias, nas atitudes, nas condições que são oferecidas, né? O outro objetivo é identificar e aplicar os princípios do desenho universal para aprendizagem, que é o DUA, né? No planejamento pedagógico. E isso nos leva a pensar um ensino acessível desde a origem e não apenas nas adaptações que serão feitas posteriormente. A gente vai ainda compreender o papel da mediação pedagógica no processo de desenvolvimento à luz da teoria histórico-cultural, sobretudo a partir da visão do Vygotsky, né? Analisar estratégias inclusivas para diferentes perfis de estudantes, refletir sobre a promoção da autonomia e compreender a avaliação inclusiva como um processo formativo, equitativo e contextualizado. Portanto, minha gente, esta não é uma aula apenas descritiva, é uma aula que pretende ampliar o repertório teórico e prático de vocês para pensar a inclusão de forma mais consistente e mais qualificada. Seguindo, eu falo muito rápido, né, gente? Eu tento me policiar para falar um pouco mais devagar, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já tô. Vou beber uma água. Aqui, minha gente, uma ideia fundamental é a gente entender que a inclusão vai muito além da presença física do estudante na escola regular, né? Não é só estar ali. Durante muito tempo, né? Vocês já viram isso. Em muitos contextos, a inclusão ela foi compreendida apenas como matrícula ou permanência do estudante no espaço escolar. No entanto, a educação verdadeiramente inclusiva exige mais do que isso. Ela exige acesso ao currículo, ela exige participação efetiva nas atividades. Ela exige que a aprendizagem seja significativa. Ela exige que sejam superadas as barreiras. Isso significa que não basta o estudante estar na sala de aula, né? É necessário que ele esteja em condições reais de aprender, para participar, de interagir, de expressar, de desenvolver as suas potencialidades. É por isso que inclusão exige transformação das práticas pedagógicas, da organização escolar e da própria cultura da instituição. A Maria Teresa Mantoan, a Egler Mantoan, ela insiste muito nessa ideia, né? Ao afirmar que a inclusão ela não é um favor, não é uma concessão, ela é uma mudança de paradigma. A escola inclusiva não seleciona quem pode aprender, mas ela assume um compromisso de ensinar a todos. Então,
Quando falamos em inclusão, precisamos ter clareza de que estamos falando de equidade pedagógica, de garantia de direitos, de compromisso com a aprendizagem de cada estudante. Por isso, é, agora nós começamos a aprofundar a compreensão sobre as necessidades educacionais específicas. Então, essas necessidades, elas envolvem um conjunto amplo de condições, entre elas as deficiências intelectual, física e sensorial. Além disso, os transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA, né, transtorno do espectro autista, e o TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e os transtornos de aprendizagem, como dislexia e descalculia. Aí vocês devem estar se perguntando assim, professora, mas você disse para gente em uma das aulas que o TDAH ele não se enquadra, né, pela lei da inclusão, ela não se enquadra como uma criança com deficiência. De fato, eu não estou falando aqui só de deficiência, eu estou falando também de necessidade especial de aprendizagem. Afinal, a criança com transtorno ela precisa de estratégias alinhadas ao seu transtorno para poder aprender, entenderam? Então, o que é importante destacar, né? Que essas categorias, elas não esgotam a compreensão do sujeito. Elas ajudam a identificar características e necessidades de apoio, mas não definem integralmente o estudante. Afinal, cada um deles apresenta características próprias, ritmos diferentes, histórias, potencialidades, né? Por isso a personalização do ensino, ela é tão importante, né? E personalizar não significa individualizar tudo ou trabalhar de forma isolada com cada estudante, mas reconhecer que a mediação pedagógica precisa ser flexível e responsiva às necessidades concretas do estudante. O nosso texto base, ele reforça que compreender as diversas deficiências e transtornos de aprendizagem é condição importante para promover uma inclusão escolar eficaz, pois esse conhecimento permite identificar necessidades específicas e adaptar estratégias pedagógicas de modo mais adequado. Em outras palavras, conhecer o estudante não é rotulá-lo, é construir condições para que ele aprenda. Uma afirmação muito importante é que a diversidade, ela não é exceção. A diversidade, ela é regra no contexto escolar. A gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores. Então, isso quer dizer que a escola não pode planejar seu trabalho tomando como referência um aluno padrão, homogêneo, idealizado. A realidade da sala de aula, ela é marcada por diferenças cognitivas, sociais, culturais, emocionais, e essas diferenças, elas não devem ser vistas como um problema, mas como um dado constitutivo da vida escolar. Então, assumir a diversidade como um princípio pedagógico significa
compreender que educar é ensinar a todos, respeitando a singularidade e valorizando as potencialidades de cada um. E isso exige uma mudança de olhar, uma mudança de postura, uma mudança nas práticas. A inclusão escolar não pode ser pensada como atendimento excepcional para alguns. Ela precisa orientar a proposta pedagógica de toda a escola. Quando o professor reconhece a diversidade e a toma como ponto de partida, ele amplia as possibilidades de participação e aprendizagem. Essa perspectiva, ela também dialoga com a ideia de educação democrática, que todos os estudantes têm direito não apenas ao acesso, mas às experiências pedagógicas que façam sentido, né, e permitam um desenvolvimento real. Para garantir, então, a aprendizagem, o professor ele precisa mobilizar estratégias inclusivas, dentre elas a flexibilização das metodologias, a adaptação das atividades, o uso dos recursos visuais, concretos, de ensino colaborativo. Então, flexibilizar metodologia significa variar a forma de ensinar, né? Reconhecendo que os estudantes não aprendem todos da mesma maneira. Então, adaptar a atividade significa ajustar a linguagem, a complexidade, o tempo, o suporte, o formato, sem desconsiderar os objetivos pedagógicos, hein? Então, o uso de recursos visuais e concretos, eles ampliam a acessibilidade do conteúdo, sobretudo para estudantes que se beneficiam do apoio imagético, manipulativo e multissensorial. E aí, o ensino colaborativo, por sua vez, ele aponta para uma lógica em que o processo educativo pode ser compartilhado entre diferentes profissionais, favorecendo ali o atendimento às necessidades do estudante. O texto complementar que eu trago para vocês, ele destaca justamente que estratégias pedagógicas diferenciadas e materiais adaptados são fundamentais para que os estudantes com necessidades especiais tenham acesso pleno ao currículo. Portanto, quando dizemos que estratégias diferenciadas garantem acesso ao currículo, estamos dizendo que a qualidade do ensino depende da capacidade de diversificar as mediações pedagógicas. Percebem? Agora, nós começamos a olhar para estratégias mais específicas, né? E vamos iniciar com a dislexia. É importante lembrar que a dislexia, ela não está relacionada à inteligência. Ela diz respeito a uma diferença no processamento da linguagem escrita, especialmente na leitura e, em muitos casos, na própria escrita. E isso significa que o estudante pode apresentar dificuldades em decodificar, reconhecer palavras, manter a fluência leitora, compreender certos aspectos do texto sem que isso implique na baixa capacidade intelectual. Por isso, algumas estratégias são especialmente importantes, né? Como, por exemplo, o uso de texto adaptados, a leitura multissensorial, apoio visual,
o uso de tecnologias como leitura em áudio. A leitura multissensorial, ela é muito relevante, porque ela mobiliza diferentes canais de aprendizagem. Então, o estudante pode ler, ele pode ouvir, ele pode acompanhar com marcações visuais, ele pode manipular letras ou palavras, ele pode associar som e imagem. Já os textos adaptados podem envolver uma fonte ampliada, um melhor espaçamento, menor poluição visual, né? Uma organização mais clara. O nosso texto base, ele enfatiza que para os estudantes com dislexia, os métodos multissensoriais, textos com melhor legibilidade e recursos tecnológicos de texto para fala favorecem significativamente o processo de aprendizagem. Então, o ponto central aqui não se trata de reduzir a expectativa em relação ao aluno com dislexia, mas de oferecer mediações adequadas ao seu modelo de aprendizado. Já no caso do TDAH, o apoio pedagógico também precisa ser muito intencional, né? Então, estudantes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles podem apresentar dificuldades à manutenção da atenção, ao controle inibitório, à impulsividade e, em alguns casos, né, à hiperatividade. E isso impacta diretamente a organização da rotina escolar e a forma como tudo isso deve ser estruturado. Por isso, aqui o nosso slide, ele destaca estratégias como a organização de rotina, a divisão de tarefa em etapas, a redução de estímulos distratores, pausas ativas, um feedback imediato, instruções claras e objetivas. Essas estratégias são muito importantes porque elas ajudam esse estudante a organizar melhor a sua atenção e a sua participação. E quando uma tarefa é dividida em etapas menores, ela se torna mais manejável. Então, quando o ambiente reduz os estímulos excessivos, favorece a concentração. Quando o professor oferece um feedback rápido e positivo, isso contribui para a autorregulação e para a permanência do estudante na atividade. O nosso texto base, ele reforça exatamente isso, né? Que ao indicar que os estudantes com TDAH se beneficiam de rotinas claras, tarefas segmentadas e pausas ativas, além do reforço positivo. Então, reforço positivo funciona muito com estudantes com TDAH. Então, apoiar esses estudantes é organizar pedagogicamente um ambiente mais previsível, mais responsivo e mais acolhedor. Nesse slide, nós olhamos para as estratégias dirigidas aos estudantes com TEA, transtorno do espectro autista. Então, quando a gente fala em TEA, é fundamental compreender que se trata de um espectro. Por quê? Porque há uma grande diversidade de perfis, né? Espectro é justamente por isso, eles não são iguais. E ainda assim, algumas estratégias, elas podem ser potentes, apesar dessa diversidade, né? Apesar do espectro. Então, previsibilidade de rotina, uso de recursos visuais, atividades estruturadas, estímulo à interação social mediada,
A previsibilidade, gente, é um fator chave para a criança autista, né? Ela oferece segurança, assim, de uma maneira. Eu vou dar um exemplo de uma criança que estuda lá no CMEI que eu trabalho. Como eu já contei para vocês, o CMEI é integral. E aí, o que que acontece? Essa criança, ela faz terapia à tarde. Só que a mãe não tem uma rotina muito organizada. E o que que acontece? Tem dia que ela busca ele 1h30, tem dia que ela busca ele 2h30, 4h30, 5h30, já teve um dia que ela passou do horário, é? E o que que acontece? Ele está tão adaptado, a rotina para ele é tão previsível em relação ao horário de ir embora, que quando dá 1h30, eles acordam do horário do soninho, que ele lancha. Gente, se a mãe dele não chega assim dentro de um prazo de 30 minutos no máximo, ele desregula sobremaneira, que dá o maior trabalho para a gente tentar regular ele. Por quê? Ele tá tão acostumado com o horário, e aí ele não consegue dizer isso, que é por causa do horário. Então, ele manifesta isso por meio do choro, da fuga, até da agressão física, da birra, né? Então, ele se manifesta dessa maneira. E acontece que quando ela busca mais cedo, também desregula ele. Um outro dia ela chegou, ele ainda estava no horário do sono e a gente teve que acordá-lo. Gente, quando nós acordamos essa criança, vocês não têm noção. Ele chorando e mandando a mãe dele embora. Vai embora, vai embora. Hora do sono, hora do sono. Não, embora não, hora do sono. E ele repetia isso diversas vezes. Por quê? A previsibilidade oferece segurança para ele. Então, com essa criança, a gente precisou fazer ajustes e ainda vai precisar fazer outros, porque é muito importante para ele que tudo seja, né, assim, previsível. Então, que ele saiba o que é que vai acontecer, em que ordem, quais são as expectativas, e isso reduz a ansiedade e favorece a participação. Os recursos visuais, eles ajudam demais a organizar as rotinas, né? Instruções e sequências de atividades. Já as atividades estruturadas, elas favorecem a compreensão e o engajamento e torna mais claros os objetivos e os critérios ali da tarefa. O texto base, ele destaca que os estudantes no espectro, para os estudantes no espectro perdão, gente, a previsibilidade do ambiente, os recursos e a estruturação são elementos importantes para o apoio pedagógico. Então, quando aqui no slide a gente afirma que a organização do ambiente favorece a segurança, ele aponta para uma ideia central. O ambiente também ensina. Ele pode tanto ampliar quanto restringir as possibilidades de desenvolvimento. E os espaços, né, no ambiente e os tempos também. Veja o exemplo que eu acabei de citar da criança em relação aos horários, né? Seguindo, aqui a gente vai tratar das deficiências sensoriais, com destaque para a deficiência visual e para a deficiência auditiva. No caso da deficiência visual, o acesso ao currículo ele pode ser favorecido por recursos como o braille, materiais táteis, né, os leitores de tela. A gente viu bastante isso lá na aula de tecnologias assistivas. Já no caso da deficiência auditiva, aparecem estratégias como libras, recursos visuais, legendas, né?
o ponto central aqui é compreender que a acessibilidade ela é uma condição para a aprendizagem. Sem a acessibilidade, não há igualdade de oportunidades reais. O estudante pode até estar presente fisicamente na aula, mas se não tem acesso à informação e ao conteúdo, a participação dele fica comprometida, né? O texto base, essa discussão aparece com muita clareza, né? E, assim, aqui, o que a gente precisa focar? Que a inclusão, ela depende de uma acessibilidade concreta. Que a acessibilidade, ela não é apenas um mero detalhe, muito pelo contrário, ela é o fundamento. A inclusão, ela exige compreender que as dificuldades não estão apenas no estudante, mas nas barreiras impostas pelo contexto. Essa é a lógica do modelo social da deficiência. Então, segundo essa perspectiva, a deficiência não pode ser compreendida apenas como uma característica individual. Ela se manifesta ali socialmente nas relações, com um contexto que muitas vezes não está preparado para acolher a diversidade. Por isso, aqui no slide, a gente apresenta diferentes tipos de barreira, né? As pedagógicas, as comunicacionais, as atitudinais, as físicas, as estruturais, e isso já foi visto lá atrás, né? Então, aqui a gente está só reforçando que as barreiras pedagógicas, elas só aparecem quando as metodologias, elas são rígidas, elas não admitem formas diferentes de aprender. As barreiras comunicacionais, elas surgem quando a informação não chega ao estudante em formato acessível, né? As atitudinais, elas estão no preconceito, na baixa expectativa, na infantilização, na invisibilização desse sujeito. E as físicas e estruturais, elas estão ali na ausência de acessibilidade no espaço e nos recursos. O ponto mais forte desse slide está na afirmação de que a deficiência não é o limite. O limite ela está nas condições oferecidas, né? Isso é profundamente pedagógico e político, né? Porque nos responsabiliza pela transformação da escola. O DUA, né, ou o Desenho Universal para Aprendizagem, é uma abordagem muito importante para pensar o ensino acessível desde o planejamento inicial. Então, a proposta do DUA é que o currículo seja concebido de forma flexível desde a sua origem, em vez de tornar acessível apenas por adaptações posteriores, sabe? Então, isso é um avanço enorme, porque rompe com a lógica de ensinar para um aluno padrão e adaptar depois para quem não acompanhou. Então, aqui a gente apresenta 3 princípios do DUA, que é múltiplas formas de apresentação do conteúdo, múltiplas formas de ação e expressão e múltiplas formas do engajamento. Na prática, isso significa oferecer diferentes modos de apresentar o conhecimento, diferentes formas pelas quais o estudante pode demonstrar o que aprendeu e diferentes estratégias para promover o interesse, a participação, né, o vínculo com a aprendizagem. Quando o slide diz não se adapta depois, já se planeja acessível desde o início,
ele sintetiza muito bem aqui o espírito do Dua, porque trata-se de um planejamento pedagógico mais inteligente, mais democrático e mais comprometido com a diversidade. Aqui a gente nos aproxima mais uma vez da teoria histórico-cultural, né? Especialmente com Vygotsky. E a aprendizagem, segundo essa perspectiva, ela ocorre também na interação social. O desenvolvimento não é apenas um processo interno e espontâneo. Ele é mediado culturalmente, ele é mediado socialmente, ele é mediado pedagogicamente. E é por isso que o papel do professor como mediador é central nessa perspectiva, né? Aqui a gente destaca que o desenvolvimento acontece por mediação e que o professor ele atua como mediador e que o ensino deve antecipar o desenvolvimento. Essa é uma ideia muito potente em Vygotsky, né? O bom ensino não espera o desenvolvimento acontecer sozinho. Ele cria condições para que o estudante avance além do que ele já consegue fazer de forma autônoma. Daí vem aquele velho conceito, aquele velho amigo nosso, o conceito de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que é definido como a diferença entre o que o estudante já faz sozinho e o que consegue fazer com ajuda. Essa definição é essencial para a prática pedagógica inclusiva, né? Ela nos ensina que o apoio intencional ele é progressivo do professor e não ajuda excessiva, que é uma mediação necessária para promover a aprendizagem e o desenvolvimento. E por falar em autonomia, promover a autonomia é um dos objetivos mais importantes da educação inclusiva. Muitas vezes eu atendo mães lá na unidade, né? Mães atípicas, que elas querem porque querem um cuidador para o filho, que é direito do filho, né? E aí eu falo para ela que o filho, em muitas situações, ele não precisa do cuidador, não precisa do profissional de apoio. E que muitas vezes um profissional de apoio ali para aquela criança, ele pode, inclusive, atrasar a criança. Por quê? Porque a criança se torna dependente do adulto. Aí eu falo para elas, no seu caso, a sua luta não tem que ser por cuidador, não tem que ser por profissional de apoio. Tem que ser por acompanhamento externo, por terapia, por acompanhamento médico, para que seu filho siga cada vez mais autônomo e precisando cada vez menos de outra pessoa ou de outro adulto. Então, aqui no nosso contexto, a autonomia ela envolve uma tomada de decisão, né? Uma participação ativa e autoconfiança. Não se trata apenas dessa independência funcional, né? Mas do desenvolvimento de uma capacidade de escolher, de agir, de refletir, de se posicionar diante de situações de aprendizagem e da vida social desse indivíduo, desse sujeito, né? Então, aqui a gente apresenta algumas estratégias, né? Então, metodologias ativas, autoavaliação, protagonismo do estudante. Essas estratégias são importantes porque elas deslocam o estudante da posição passiva e os colocam em uma situação de participação efetiva. Então, o nosso texto base, ele enfatiza que a autonomia, ela requer participação ativa, ela requer oportunidade de escolha, ela requer adaptação de materiais, ela requer
práticas que valorizem a autogestão do aprendizado e a autoavaliação e o desenvolvimento da autoconfiança. Então, apoiar o estudante não significa fazer tudo para ele, significa criar mediações que permite que ele avance na direção de maior participação, autoria e confiança. A avaliação, na perspectiva inclusiva, ela precisa urgentemente ser repensada, né? Então, aqui a gente destaca que ela deve considerar o processo e não apenas o resultado, que ela precisa respeitar ritmos e formas de aprendizagens, que ela precisa utilizar múltiplos instrumentos, e isso já mostra uma mudança muito importante. Avaliar não pode ser apenas medir o desempenho em um formato único e padronizado, né? Alguns exemplos aqui a gente coloca avaliação oral, portfólios, observação pedagógica, produções diversificadas, e isso revela que a avaliação inclusiva ela é mais ampla, mais sensível e mais comprometida com o percurso real do estudante. Então, em vez de classificar ou punir, ela precisa buscar compreender como que o estudante aprende, quais os apoios ele precisa, quais os avanços realizou, quais as possibilidades que podem ser abertas a partir dali. Por isso, aqui eu encerro com uma ideia muito importante. Avaliar é compreender o percurso de aprendizagem e não classificar. Então, essa frase, ela resume muito bem essa perspectiva formativa, processual e equitativa da avaliação. Nesse momento, a gente retoma os principais pontos trabalhados ao longo da aula. Então, nós aprofundamos a compreensão de que inclusão exige identificar e eliminar barreiras à aprendizagem, que o ensino deve ser planejado de forma acessível desde a sua origem, a partir do DUA, que a mediação pedagógica ela é central no desenvolvimento dos estudantes, que a autonomia precisa ser construída de maneira intencional e que a avaliação ela deve ser inclusiva, processual e equitativa. O ponto mais forte da síntese está justamente aqui nas duas frases finais do slide. Incluir não é adaptar o estudante, é adaptar o aluno à escola, é transformar a escola para que todos aprendam. Então, essa é uma formulação muito potente, porque rompe com a lógica assimilacionista, né? Assimilacionista de assimilação. E a escola inclusiva, ela não pede que o estudante se ajuste a um modelo rígido. Ela reorganiza para responder à diversidade humana. Certo? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para atividade avaliativa, nossa primeira atividade avaliativa da etapa 2. Já vamos começar com a atividade, né? O nosso prazo na etapa 2 ele é um pouquinho mais curto, então a gente já começa. Então, na atividade, está sendo proposto um estudo de caso, né? E aí, com base nos conteúdos estudados, na disciplina e também na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento que vocês estão cursando, vocês vão analisar uma situação envolvendo um estudante com uma necessidade educacional específica e vão considerar ali as características do desenvolvimento, da aprendizagem, a interação no contexto escolar.
Partir de análise, da análise que vocês fizerem do estudo de caso, vocês vão julgar algumas assertivas que serão apresentadas, 5, para ser bem específica, então terão 5 assertivas, e vocês vão ter que dizer se é verdadeira ou falsa. Cada um equivale a 0,2. E aí a atividade vale 1 ponto. É uma atividade muito importante, vocês vão conseguir desenvolvê-la com base nos princípios de educação inclusiva, nas estratégias pedagógicas adequadas, nos conhecimentos teóricos que vocês acumularam até agora. Então, não basta decorar conceitos, né? É uma atividade que exige articulação entre a teoria e a prática. É preciso compreender como esses conceitos, eles orientam a leitura pedagógica nas situações concretas, né? Então, a atividade estará lá na plataforma em atividade, com prazo final de 30 dias, sem prorrogação, correção automática e vale 1 ponto. 5 assertivas relacionadas ao estudo de caso, vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso, cada um vale 0,2. Então, para aproveitar bem, minha gente, essa aula, eu quero reforçar com vocês algumas orientações finais, né? Então, assistam a videoaula com atenção, assistam também o vídeo complementar, leiam o texto base e o texto complementar, façam anotações e realizem a atividade até o dia 15 de maio. Eu vou dar até o dia 15 de maio para vocês realizarem. Então, essas orientações são muito importantes porque a aprendizagem na modalidade híbrida, à distância, ela exige organização, autonomia, compromisso com o percurso formativo. Então, ler, assistir, anotar, realizar atividade não são etapas separadas, viu? Elas fazem parte de um mesmo processo de construção de conhecimento. Então, organizem a rotina de estudos, retomem os materiais com calma, façam atividade buscando realmente compreender o caso apresentado e aplicar os conceitos estudados até agora, né? Aqui nós temos nossas referências, né? E para encerrarmos, eu agradeço a presença, a atenção e o empenho de cada um de vocês em mais essa aula. Hoje nós avançamos num tema muito importante, que é o apoio aos estudantes com diferentes necessidades especiais. E eu espero que essa discussão tenha ampliado o olhar de vocês sobre o trabalho docente, sobre a necessidade de conhecer os estudantes, sobre a importância de práticas pedagógicas inclusivas, intencionais e teoricamente fundamentadas. Eu quero aproveitar para lembrá-los que na próxima semana, dia 20 de abril, véspera de feriado, o nosso encontro é ao vivo no Meet. Então, esse momento será muito importante, né? Para a gente dialogar, retomar conceito, esclarecer dúvida, fortalecer ainda mais o percurso de vocês na disciplina. Na próxima aula, nós vamos tratar de materiais didáticos acessíveis e de recursos pedagógicos, mas a gente também vai retomar alguns conceitos aí, vou olhar como que vocês foram na avaliação, né? Então, já se organizem para participar, revisem o material, anotem as dúvidas e venham para o encontro ao vivo preparados para esse momento de troca, tá bom? Eu desejo a todos vocês bons estudos e até a nossa
nossa próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.